Por que essa hostilidade comigo, Polônia? Por quê? Estão vendo esse sol na minha cara? Certamente não é na Polônia. Estamos em Malta. Depois de 18 dias no Brasil, naquele verão delicioso que eu sentia falta, a gente voltou para Polônia. Passamos mais 2 semanas lá trancafiados em casa porque tá frio. E viemos para Malta, que também é inverno, mas por ser no sul da Europa, a situação aqui é um pouquinho diferente. Tá quentinho, tá gostoso. Ah, tá ensolarado, o céu tá azulzão. Telefone em inglês. Uma curiosidade daqui, uma das línguas oficiais aqui é o inglês. Eles ainda dirigem na mão inglesa e também as tomadas daqui são no modelo inglês. Então se vierem para cá, lembrem de trazer o adaptador. É tão tranquilo. E olha que Valletta é a capital. Sábado, 1h da tarde, absolutamente ninguém. Olá. Verdade, a bandeira de Malta, quando não tá voando, é a bandeira da Polônia. Ah, a Roberta Miranda de Malta. Aqui é exatamente o centrinho de Valletta. A gente acabou de ver no mapa. Ali tem um mapinha. Essa aqui parece ser a área dos restaurantes, bares. Ó, tem entrega. A título de curiosidade, dentre as capitais da União Europeia, Valletta é a que fica mais ao sul. Uma estátua da Rainha Vitória. Várias coisas aqui levam o nome dela, aliás. Esse aqui vai pro pessoal da Polônia. Parem de reclamar dos preços. Olha o preço de um zapicanca aqui. Woodline. Pierogi. E aqui tá a famosa Basílica Nossa Senhora do Carmo, que tem o Duomo lá em cima, que dá pra ver de longe. Mas como vocês podem ver, o trajeto aqui não ajuda. As ruas são super estreitas e esse é o mais longe que a gente consegue. Então não dá pra apreciar todos os detalhes. Templo de Hagarkina, um dos templos de pedra mais antigos da humanidade, aqui em Malta. Para chegar aqui foi meio trabalhoso porque o Google estava com preguiça. O Google fingiu de morto e disse que não tinha ônibus para cá, mas tem sim. Do centro de Valletta pega o ônibus 74 para aqui na porta. O ingresso aqui custa 10 euros e vale também para um outro templo que a gente vai logo em seguida, que fica a 500 metros daqui. E segundo o museu que tem lá dentro do centro de visitação, esse templo aqui data da era neolítica. Por conta da ação do clima, calor, frio, sol, chuva, ele está coberto com essa estrutura aqui para proteger. Segundo as informações de dentro do museu, a posição de tudo aqui foi feita de acordo com a posição do Sol e das estrelas e era usado também como calendário. Tem maquetes lá dentro falando sobre os solstícios, sobre os equinócios. Então foi construído de forma proposital. A gente veio de lá de cima e descendo aqui. Tem algumas construções históricas. E lá embaixo, a poucos metros, eles dizem que é 500 metros, mas não parece ser tanto. O Templo de Mnajdra. E aqui é o Templo Mnajdra. Ali
ao fundo a gente tem uma ilhazinha aqui, é das menores ilhas do arquipélago de Malta. Um nome super curioso, algo como Filfla, parece Joey Tribbiani falando francês, né? Ali temos uma torre. Algumas dessas pedras aqui constam vários buraquinhos. Não sei se dá pra ver alguma de perto, eu vi algumas ali que tem uma placa indicando. E elas teoricamente eram feitas com uma forma de contar o tempo, um calendário. Então eles furavam na pedra alguns furinhos para marcar o tempo. Eu estava falando antes aqui dos furinhos feitos nas pedras por humanos. Isso aqui não é feito pela ação do tempo. Reza a lenda que era uma forma de contar a passagem do tempo, inclusive de acordo com o alinhamento das estrelas. A vista daqui do meio da trilha é incrível, divina, lindo demais. Obviamente é um lugar que não é adaptado, então se você tem alguma dificuldade de locomoção, isso aqui pode não ser o melhor passeio para você, mas é lindo, totalmente diferente de tudo que eu já vi. Chegamos na cidade de Medina, fica mais ou menos no centro de Malta. Para chegar aqui, de lá dos templos, foi só pegar o ônibus 201. Que também parece uma cidadela murada. Praça São Paulo, Catedral de Medina. Pensa na pessoa que subestimou o frio daqui. Eu tenho uma relação esquisita com o frio. Eu sempre falei que, pra mim, 12 graus em Curitiba é muito mais frio do que 2 graus em Oslo. E aqui tá uma média de 10 graus, eu tô congelando. E vocês devem estar se perguntando, mas você só tem essa roupa? Não, eu tenho várias, mas eu tô vestindo todas elas ao mesmo tempo. Tô com 4 blusas, 2 calças e tá frio. E tem outra coisa, viajar de companhia low cost é sempre assim. A gente paga uma mixaria na passagem de avião e não tem direito a levar nada, exceto um item pessoal, que no caso uma mochilinha de escola que você consegue colocar no banco da frente. Então a gente paga barato para viajar, mas não pode levar mala, então a gente sai vestindo tudo que pode. E nesse caso eu só errei por não trazer a roupa térmica, porque apesar de estar 12 graus, tá tão frio quanto se fosse, sei lá, inverno no Rio de Janeiro. E a gente acostuma, né, com o inverno mais rigoroso e acha que depois, 10 graus não é nada. Faz diferença sim, tá? O vento, enfim, várias outras coisas aqui fazem a diferença. E dá pra entender porque que às vezes eu tô num lugar que tá 2 graus e eu não sinto frio, porque é mais seco, porque, enfim, tem várias condições, né? Não venta. E aqui tá, sério, tá um inverno como se eu estivesse no Rio de Janeiro mesmo e eu tô congelada. Entrada das catacumbas de São Paulo. Aqui em Medina custa 6 euros. Possivelmente onde a galera era enterrada, hein, moça? Aqui até dá pra andar direito, só que é super baixinho e estreito. Eu acabei de cacetar minha cabeça aqui. Olha como é baixo aqui, gente. Tá quase na minha cabeça aqui, essa altura. Nas informações do museu, falou que na época do Império Romano, da qual data essas catacumbas, 2 em cada 5 crianças não passavam de 1 aninho de idade. Então vocês conseguem, inclusive, ver aí lugares bem minúsculos para fazer o enterro dessas crianças. Which, come to think of it, it doesn't really make sense, because the Romans knew perfectly well where the catacombs were. Aqui é do outro lado da rua. Depois de visitar 4 catacumbas e mais a parte histórica do lado de lá, com o mesmo ingresso você atravessa a rua e vem aqui e tem mais 18 catacumbas a serem visitadas.
Catacumba número 8, Pagan. Olha a altura e a largura, que eu falei que são minúsculas. Escorregadio com ossos. Vamos ver qual é. O legal daqui é que se a gente cai, bate a cabeça, a cova já tá cavada, né? A gente tava se perguntando, né, como eles sabiam que algumas catacumbas eram judaicas. Tá aqui, cravado na pedra. Não lembro se eu já falei pra vocês que aqui em Malta é muito fácil achar salgados. Então, pra quem quer só um snackzinho, tem bastante salgado. Inclusive, eu achei coxinha, vocês acreditam? Não com o nome de coxinha, mas era o mesmo formato e recheado com frango. Não vai ter catupiry, né? A gente sabe, mas tem bastante salgado. Pra todo lugar vocês acham um snack bar. E eu acabei de comprar um pasticci. Esse daqui é de ricota e tem de outros sabores também. 40 centavos, gente. É super pagável. A vista dos cartões postais é daqui de Sliema. Ônibus número 21 partindo do centro de Valletta. E esse é o entardecer. E é uma parte muito mais moderna daqui de Malta. E a gente deu sorte de chegar aqui e pegar mais um pôr do sol incrível. São por volta de 5 da tarde aqui. Fica a dica, no inverno o sol aqui se põe por volta das 5. Uma Malta totalmente diferente aqui. E aqui a gente encontrou umas banheiras da era vitoriana. Cidade de Marsaxlokk. Fica a 39 minutos de ônibus do terminal de Valletta, ônibus 81 e 85. E rapidinho a gente chega aqui, cidade portuária. Manhã linda, são 10 horas da manhã. Originalmente Marsaxlokk era uma vila de pescadores e eu acredito que ainda haja atividade de pesca por aqui, pela quantidade de barcos que tem aqui, não só aqui na água, mas também nas casas ao redor, no trajeto que a gente fez do ponto de ônibus para cá, cheio de saída para barcos. Olha que bonito aqui. É bem interessante aqui a estátua do gatinho. Aqui em Malta a gente percebeu que tem muito gato para todo lado. Se você gosta de gatos, aqui é lugar para você. Inclusive na frente das casas sempre tem um potinho com água ou com comidinha para os gatos. E aqui em Marsaxlokk você consegue tomar uma cerveja desse tamanho por 2 euros de frente para o mar. E vocês finalmente estão me vendo com uma roupa diferente. E aqui tá um solzinho gostoso, deu para tirar a 4ª camada de blusa. E eu só queria dizer que, mesmo com uma vista maravilhosa dessa, aqui vocês não precisam se preocupar em relação à gorjeta. Diferente do Brasil, que a gente já sabe que tem 10% a ser pago pelo serviço, ou lugares como os Estados Unidos, que você tem que ficar fazendo uma conta horrorosa para adicionar a gorjeta, porque o preço nunca inclui, mas você tem que pagar. Aqui em Malta não. O que você vê no menu é o preço que você paga. Claro, sinta-se livre para dar o tanto de gorjeta que você quiser, mas não é obrigatório. Eu não sou das maiores apreciadoras de peixe, mas o cheiro aqui tava tão gostoso. Eu pedi um penne al salmone, ou seja, macarrão com salmão. 8 euros a pratada, é grande e, cara, tá uma delícia. A maioria dos preços aqui varia aí entre 6 euros, 10 euros. Você consegue achar alguma coisa aí. Tem um combo que vocês conseguem comer com a entrada, o prato principal com peixe também e vinho incluso, batata frita, salada por cerca de 9, 10 euros. Então tá bem pagável, realmente as coisas aqui em Malta tem uma quantidade muito boa por um preço razoável, considerando a zona do euro. Falei da cerveja, que era 2 euros o pint, vinho local, 1 euro a taça, com essa vista, sem adicionais embutidos. Você não paga nada mais para estar aqui com essa vista divina. Saúde. Aqui é a cidade de Marsaskala, menos de meia hora de Marsaxlokk, a caminho de volta para Valletta. Não tem muito o que fazer aqui, mas tem umas formações salinas chamadas salt pans, ou panelas de sal.
As chamadas salt pans são para coletar a água que vem dali do mar, água salgada. E aí o que acontece? Como chove pouco aqui na região, a água evapora e o que sobra? Exatamente, o sal. Aqui é o comecinho da cidade de Birgo, uma das 3 cidades que ficam do outro lado de Valeta. Nós temos aqui Cospicua, Birgo e Senglea. Estamos agora em Birgo. E eu já tô com todas as camadas de roupa de novo, apesar do sol, mas tá menos ruim hoje. Para chegar aqui a gente veio de Marosascala com o ônibus 124. Descemos na parada Verdana, em Cospicua, e 10 minutinhos de caminhada chegamos aqui em Birgo. Next stop is Simar. Sampa. Please wear a face mask. Jak يوجبك البس الماسكة. Bahia de São Paulo vista de dentro do ônibus. De Valeta a gente pegou o ônibus 42, pode ser o 41 também para chegar aqui em cima. Nós estamos na região noroeste da ilha de Malta e agora a gente vai visitar a Torre Vermelha, Torre de Santa Ágata. Está bem alto aqui e aqui é caminho pro ferry boat para Gozo, não o mesmo que a gente pegou saindo de Valeta, tem um outro ferry boat que sai de Tirqueua. Chegamos à Torre de Santa Ágata, Torre Vermelha. Os ingressos custam uns 2,50 € para adultos, criança não paga, mas mesmo se você não quiser pagar, quiser só apreciar a vista, é isso aqui que você tem de graça. Essa torre foi construída em 1649, época que várias torres foram construídas ao redor de Malta para proteger dos ataques. O guia daqui do museu contou pra gente que essas torres todas em sequência, elas foram construídas propositalmente pelo fato de que não se tinha celular naquela época, então não tinha como comunicar os ataques. Então, por exemplo, ali na ilha de Gozo tinham várias torres. Se algo acontecesse do lado de lá, eles acendiam o fogo, e daqui, do lado de cá, em Malta, essa era a torre de onde eles viam o sinal de fogo, e aí acendiam aqui também, e assim por diante. As outras torres ao longo da costa iam acendendo e comunicando as próximas. E em pouco tempo, a ilha toda já estava ciente dos ataques. Vocês conhecem o filme do Popeye de 1980? Tão velho quanto eu, com Robbie Williams. Ele foi gravado aqui. Esse é o set de filmagens e eles mantiveram como um parque temático. Então a gente veio aqui, não precisa nem entrar pra ver. É pra criança, né? Mas pra quem gosta do filme, para os fãs do filme, fã de Popeye, e muita atração pra criança. Então não compensou pra gente pagar aí os 12, sei lá, 18 €. Não varia, né? O preço do ingresso de inverno é diferente do ingresso de verão. E a gente achou que o que a gente queria ver mesmo era a vista. Eu tava louca pra ver essa vista, porque eu vi muito isso na internet e tá aqui. É só sair ali, ó. Desceu do ônibus 101 ali na frente, andou aqui e pronto, tem essa vista linda. A água é incrivelmente cristalina. Tô aqui, ó, na beira do barranco, ó. Mas é totalmente seguro. Espero. Andando um pouquinho mais adiante aqui na estradinha, tem uma vista perfeita da frente aqui, ó. Algumas cidades do centro de Malta e da região noroeste são um pouco mais modernas. Acho que vocês conseguem ver entender um pouco do que eu tô falando. As construções são diferentes, eles não usam só aqueles tijolos de calcário. Agora a gente está aqui na cidade de Melierra. Música boa, cerveja boa, vista melhor ainda. É atrás da igreja. Um gatinho, como eu falei pra vocês, e olha só o que tem atrás do gato. Churrasco. Tem horas que eu me pergunto por que eu me meto em cada roubada dessa. Mas vamos lá. Tem uma trilha aqui. Chegamos ao apiário. Pra quem não sabe,
A palavra Malta, o nome Malta, deriva de mel, melita. E daqui de cima do apiário, uma vista para a cidade de Shamshia. Diz aqui que é uma caverna de tempos de outrora, usada para rituais de enterro. E dizem também que essa é uma árvore milenar. E aqui passando pelo meio da árvore, tem mais coisa para ver. Uma passadinha aqui na cidade de Mostar, bem no centro de Malta. E aqui atrás de mim a Rotunda. Para chegar aqui até a Rotunda ou até a cidade de Mostar, ônibus 41 e 42. Tudo bem que naquela época a galera morria muito antes da gente, né? Mas olha só, na época neolítica, a doença dominante era a artrite. E eles tinham bons dentes. Aqui diz que a condição dos dentes dos mortos era muito boa. Mais uma pedra retirada de um templo daqui de Malta. E lembra que eu falei dos pontinhos que eles usavam para marcar o tempo? Um pouquinho de arte megalítica daqui de Malta. Já naquela época eles decoravam esses baita pedaços de pedra. Vai um cafezinho neolítico aí. Para quem curte moedas, aqui no Museu de Arqueologia de Malta, em Valetta, tem uma seção todinha de moedas do tempo do EPA. Mas é do tempo do EPA mesmo. Tá aí uma informação que eu não sabia. O povo que morava aqui na época neolítica e na época dos templos, eles desapareceram e não se sabe nem qual foi a razão real. Quando chegaram mais povos aqui já na era do bronze, só se teve notícia de que existia povo aqui antes por conta das coisas que eles deixaram para trás. Aqui na seção dos fenícios dá para ver o quanto eles já eram evoluídos em tecnologia, né? O quanto eles conseguiam fazer coisas incríveis. E aqui é um pouco da história de Gozo. Finalmente um tempo ok, tô só com uma blusa hoje. Última manhã aqui em Malta. Acabamos de passear pelo Museu de Arqueologia. Estamos procurando um café. É aqui no porão. Que lugar legal. Tomar cuidado com a cabeça aqui, né? Aqui é o parque chamado de Upper Baraka. Não sei exatamente o que isso seria em português. Mas daqui de cima, tá bem pertinho da entrada de Valetta. Tem uma vista muito legal para as três cidades. Aqui na nossa frente, bem no meio, Birgo. E ao meio-dia, eles acionam um dos canhões. The place from where the noonday gun will be fired today is called the Saluting Match. E eu não podia ir embora antes de conhecer a famosa cidade de St. Julian's. Uma das mais modernas aqui de Malta.
Para chegar aqui, pegamos o ônibus número 13, mas também tem 14, tem outros números. Pode chegar aqui bem facilmente vindo de Valeta ou de Sliema. É bem bonito, apesar de estar um pouquinho nublado, continua lindo, a água tá maravilhosa. E eu vou aproveitar que eu tô aqui em St. Julian's para mandar um beijo para minha amiga de adolescência, Ana Regina. Maravilhosa, beijo, Regina. Ela é a única pessoa que eu conheço, assim, dos meus amigos pessoais, que já esteve aqui em Malta antes de mim. Então, se não fosse ela, eu nem ia saber que St. Julian's é tão legal e só tenho a agradecer. Obrigada, Regina. Tô aqui em sua homenagem. Valeu! E mais uma estátua com um gatinho do lado. O gato e o pescador. Uma das especialidades culinárias aqui de Malta é a carne de coelho. Misturadinho com espaguete, acho que não vai me causar tanto estranhamento. Vou dizer um negócio pra vocês, isso aqui é bom, carne de coelho, não imaginava. Eu levei alguns minutos olhando pra ela até ter coragem de provar. Tá deliciosa, eu tenho que admitir. Nós estamos de olhando. Food truck de hot dog alemão, try my sausage. Calculem. Ilha Manuel, aqui pertinho de Sliema. Aliás, beijo pra Vanessa e toda a família Manuel, adoro vocês. Aqui é cheio de estrutura antiguíssima. Tinha um forte aqui e tem vários tijolos no chão, tem vários avisos aqui dizendo pra galera não subir e mesmo assim tem gente subindo. No final da estradinha, a gente tem uma vista privilegiada de Valeta, a Basílica. Hoje não tem pôr do sol, hoje o tempo tá bem esquisitinho. Vocês devem estar se perguntando, né? Nossa, Mônica, você mostrou Malta inteira, assim, em quanto tempo você ficou aí? Um mês? Não, gente, eu vou dizer pra vocês que em 4 dias vocês conseguem fazer tudo isso e mais um pouco. A gente teve tempo de sobra. A gente rodou o país inteiro, literalmente inteiro. Nada que um ônibus aqui de Valeta não te leve. Inverno, eu digo pra vocês que 4 dias dá pra fazer tudo isso e ainda sobra. Você vai ter aí todas as noites livres. Tranquilamente. Se for no verão, eu recomendo um pouco mais, porque as praias aqui parecem ser muito lindas no verão, a água deve ser quentinha, então se teu negócio é praia e vier pra cá no verão, aproveita para vir aqui pelo menos uma semana e curtir uma praia. 11 minutinhos de caminhada e a gente chegou aqui no portão do Forte da Ilha Manuel. Está fechado para reforma, segundo informações do Google, mas mesmo assim é bem legal de visitar. Tem a vista. Eu imagino que ele seja Sliema, de onde a gente veio, pela modernidade. E aqui Valeta. E com essa vista do entardecer aqui em Sliema, eu deixo um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!